Olá, caros alunos, estaremos iniciando agora o nosso módulo de legislação educacional, onde o nosso primeiro item será falar sobre a Lei 93/94 de 1996, a tão conhecida Lei LDB, Lei de Diretrizes e Bases. Tá? E nesse módulo estaremos tecendo grandes considerações aqui a respeito dessa lei, tá? Começamos então pelo artigo 1, onde diz que a educação é compreendida como processo de formação humana. O que seria um processo de formação humana? Seria o desenvolvimento integral do ser humano, na parte social, educacional e profissional. Então, quando se fala em educação, a gente não pensa apenas em educação no sentido mero formal escolar. A educação é um processo que acontece na escola, nos ambientes onde você frequenta, onde a criança frequenta, esses ambientes irão contribuir por meio da interação social e educacional, como a própria escola, onde nós temos um pluralismo de pessoas com religiões diferentes, com crenças diferentes, grupos étnicos diferentes, e o ambiente escolar ele é um grande exemplo de pluralismo cultural e de ideias. Então a formação do ser humano desde a sua infância, ela não é meramente formal escolar, mas sim construída pelo processo de interação. A educação escolar ela deve se vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então a escola, uma das funções da escola é preparar o aluno para a vida em sociedade, para a vida no ambiente de trabalho. Por isso o Estado ele investe em cursos de qualificação profissional, cursos profissionalizantes, porque a educação ela precisa contemplar o ser humano como um todo, faz parte da nossa essência, tanto a interação social, como também o crescimento profissional para a vida no trabalho. O artigo 2, muito interessante, a educação é dever da família e do Estado. Então, esse é um ponto chave da educação. A educação ela acontece na escola, sim, porque a escola representa o Estado, dando a possibilidade, dando a condição material para que o aluno estude, com o corpo docente, com toda a equipe da comunidade escolar, mas em casa, o pai também, a família desse aluno, ela tem um papel fundamental em interagir com todos os conteúdos que a escola está trabalhando, com os projetos, seja de história, de ciência, seja projetos de matemática. A família ela tem o papel de dar continuação a esse processo que o professor está realizando em sala de aula, em casa. No artigo 3, nós temos aqui itens. São 12 itens, 12 a 13 itens, no artigo 3, que fala os princípios, cada ponto fala dos princípios que norteiam a educação, a base da educação. O primeiro princípio é igualdade de acesso e permanência, ou seja, todas as crianças, não importa se é da região sudeste, da região norte, da região nordeste, todas as crianças, se é da área urbana ou agrícola, todas as pessoas, tanto crianças, adolescentes, jovens e adultos, eles precisam ter as mesmas condições de acesso ao banco escolar. É numa área agrícola distante, então o Estado pode promover transporte público para que possa buscar essas pessoas. Nós temos aí muitas pessoas que pararam de estudar devido a diversas situações, e essas pessoas desejam voltar à atividade escolar.
Então o Estado ele tem que ser o quê? Ele tem que permitir que essa pessoa tenha acesso novamente ao banco escolar. E também não só o acesso, ele precisa ter condição de permanência. Não adianta, por exemplo, o Estado, o município, ele lá mandar pegar as pessoas, né, numa região distante, de ônibus, e uma vez só. Não, ele vai manter esse transporte contínuo. Quando se fala em acesso também, a gente está falando de pessoas com necessidades especiais, portadores de necessidades especiais. Então a escola ela tem que garantir a permanência desse aluno na escola que tem necessidades especiais e que precisa de cuidados especiais, precisa de uma estrutura especial. O segundo item do artigo 3 está assim: liberdade de aprender, ensinar e pesquisar. O 3, pluralismo de ideias, né? A educação, ela trabalha com a ideia de pluralidade de ideias. A educação é democrática, né? Nossa forma de ensino hoje não é mais aquela tradicional, onde só o professor fala, o aluno ele precisa dar uma resposta exatamente como está ali no livro, né? Como a gente nós já estudamos no ensino tradicional, como era aquela realidade. Hoje não, pluralismo de ideias, a escola ela promove debates, ela dá vez e voz para que esse aluno possa expor também as suas opiniões. Tolerância e respeito à liberdade, né? Então, todos têm a liberdade, né? Ninguém é melhor do que ninguém nesse processo educacional. Todos têm o direito garantido por lei da Constituição e garantido pelo Estado também de estudar, tá? De expor suas ideias. Coexistência público e privado. Então, a LDB, ela garante, né, que sempre vai haver escola pública, mas também sempre vai haver espaço para as escolas privadas, né? Já que nós temos uma demanda tão grande de alunos, né? E as escolas privadas, elas cumprem o papel também de dar acesso para os nossos jovens, para as nossas crianças, para os nossos adultos que querem estudar. De repente, mais próximo da casa dele tem uma escola particular, e aí ele vai matricular, claro, de acordo com as suas condições financeiras, ele vai estar matriculando o seu filho naquela escola particular. Gratuidade do ensino público, né? Nada no ensino público pode ser cobrado. Livro, merenda, material didático, aluguel de livro em biblioteca, nada pode ser cobrado. Então, o ensino público ele é gratuito, 100% gratuito, tá? Valorização do profissional da educação. Quando a gente fala valorização do profissional da educação, nós não estamos falando apenas do professor, e sim de todos os profissionais da educação. Quem são os profissionais? O pedagogo, o professor, o orientador pedagógico, o diretor, o vice-diretor, os coordenadores de área, todos os profissionais da educação, não apenas o professor. E a gestão tem que ser o quê? Democrática. Uma gestão escolar democrática é a gestão que ela é transparente, ela mostra para os pais, ela mostra para os alunos quanto dinheiro, quantas verbas, a verba do Fundeb que entrou, quanto foi, como foi aplicado naquela escola, né, por meio de relatórios, reuniões mensais. A comunidade ela também é incentivada a participar da gestão dessa escola. Isso é muito importante, porque quando a comunidade percebe que a prefeitura ou o governo estadual abandonou aquela escola está precisando de uma reforma, de uma pintura, troca de computadores, uma melhoria na biblioteca, a própria população, tendo ciência disso, ela vai cobrar do Estado, né, indo ao Ministério Público, formalizando no Ministério Público uma solicitação de melhoria e reforma para aquela escola. Por isso, a comunidade, o entorno da escola, deve sim participar
desse papel fiscalizador e da gestão democrática. Garantia do padrão de qualidade, né? Ou seja, a escola ela precisa ter padrão de qualidade, precisa ter materiais para que possa funcionar, livro didático, folhas A4, uma área limpa, organizada, banheiros higienizados, né? Professores com salários em dia, que também o profissional de educação recebendo em dia, a aula dele vai ter mais qualidade, porque ele vai estar menos preocupado, menos tenso, menos estressado, né? Quando a pessoa não recebe, vai trabalhar, isso é muito ruim. Vinculação entre escola e mundo do trabalho, por meio de práticas, né? Isso dá para ser trabalhado também, desde a pré-escola que vai, a creche vai de 0 a 3 anos, né? E de 4 a 5, 6, 7 anos, nós temos a pré-escola, né? A pré-escola, desde da infância, né? Desde pequenininho, dá para se trabalhar projetos, tá? de profissões com as crianças, né? Tem professores que pede para a criança fazer um vídeo com o pai, e o pai vai ali falar o que ele faz, qual a formação dele, em que ele trabalha. Algumas crianças se vestem com a roupa de trabalho do pai, ou seja, desde a infância já trabalhando essa questão da vinculação da escola e o mundo do trabalho. No ensino fundamental e médio, isso é muito mais tranquilo, né, de se trabalhar, porque as crianças já estão ali com 14, 15 anos na fase formal, né, já desenvolveram o pensamento concreto, o pensamento formal, né, para quem lembra das fases de desenvolvimento de Piaget. E no pensamento formal a criança já cria hipóteses, análises, comparações, ela já consegue ir para um pátio, realizar uma horta, fazer um cálculo, um dimensionamento, né, consegue fazer um projeto ali de sustentabilidade com um professor de ciências, de biologia, consegue trabalhar sustentabilidade, prevenção, o tripé, né, da questão ambiental, que é o desenvolvimento socioeconômico e ambiental. Então fica muito mais tranquilo, né? Mas na pré-escola dá sim para trabalhar a vinculação da escola com o mundo do trabalho, tá, gente? Então nós lemos aqui os principais itens do artigo 3, tá? Do artigo 3. No artigo 4 nós temos assim: inciso 1, o ensino fundamental é obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Inciso 2, progressiva extensão da obrigatoriedade gratuita ao ensino médio. As pessoas que não tiveram na idade própria são aquelas pessoas que por algum motivo não conseguiram concluir a educação básica, né? A educação básica que vai desde a pré-escola, né, até o ensino médio, tá? Essas pessoas tiveram que sair por algum motivo e o Estado deve garantir também escolas como o supletivo, EJA, de forma gratuita, para que essas pessoas regressem para o banco escolar e consigam dar continuidade. Nós temos aqui também, no artigo 4, inciso 3, atendimento especializados aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino, né? A realidade é que esse item 3 do artigo 4, né, ele é desafiador, porque nem todas as escolas possuem estrutura e profissionais capacitados, né? Na minha formação mesmo como professor, eu não estudei nada de inclusão na faculdade, nós não estudamos a lei de inclusão, nós não tivemos nenhum projeto com pessoas, alunos portadores de necessidades especiais, o que torna muito mais difícil para um professor entender essa realidade. É claro que a solidariedade, o espírito de solidariedade humana, ele consegue romper com essas barreiras, né? E o ser humano tem essa capacidade fantástica de quando ele se coloca na posição de ajudador,
ele consegue superar as dificuldades. Porém, nós não tivemos nenhuma formação, mesmo fazendo uma faculdade, nós não tivemos nenhuma formação. E muitas escolas também, de nível técnico, né, como curso para professor de ensino médio, durante muito tempo não abordavam essa questão, né? Hoje é uma realidade latente, o professor precisa estar preparado, apto, pelo menos conhecer as leis, mas a escola, o Estado também, se existe essa determinação de que uma criança educandos com necessidades especiais, eles possam ser atendidos na rede regular de ensino, então o Estado precisa primeiro dar estrutura, igualdade material para essas pessoas, para os portadores de necessidades especiais, para depois, né, exigir que seja cumprido. No inciso 4, nós temos atendimento gratuito em creches e pré-escolas a crianças de 0 a 6 anos. Então, assim, de 0 a 3 anos, a creche, né? E de 4 a 6, 7 anos, nós temos aí a pré-escola, tá? Acesso aos níveis mais elevados de ensino, né? Que seria faculdade, pós-graduação, mestrado, cursos de atualização, cursos de continuidade escolar, cursos, simpósios, congressos. O Estado ele deve ofertar, né, junto com as secretarias municipais de cultura e educação, devem ofertar cursos de aperfeiçoamento e educação continuada, para que esses professores sejam motivados, adquiram novos conhecimentos e aprendam a lidar sempre com as novas realidades e os novos desafios. No inciso 7, oferta de educação escolar regular para jovens e adultos adequando às suas necessidades e disponibilidade. Então, qual a necessidade? A necessidade de um jovem da área urbana que saiu da escola é diferente daquele da área rural, que ele tem lá, o trabalho dele é na área rural, de repente é muito mais complicado para ele sair da área rural e vir para a área urbana. Então, o município, o Estado deve ter um núcleo de EJA lá na área urbana, um na área rural, para que todos tenham igualdade de acesso e possam retornar para o banco escolar. O inciso 8, atendimento ao educando no ensino fundamental público por meio de programas suplementares, como material. Então, o Estado ele vai promover material, o Estado vai promover transporte, alimentação e assistência à saúde. Érico, mas como que vai ter assistência à saúde na escola? Sim, aplicação de flúor, né? Palestras prevencionistas que falem sobre depressão, alcoolismo, doenças sexualmente transmissíveis, primeiros socorros, são projetos, palestras que as crianças adoram, né? Quando pega as crianças, leva para o auditório, vem alguém do corpo de bombeiro ou vem um enfermeiro e dá uma palestra dessa, eles adoram tudo que é relacionado à parte preventiva, né? E sem falar que a alimentação também é fundamental, uma alimentação onde, principalmente quando se discute educação integral, a criança tem que ser bem alimentada durante todo o dia em que ela estiver ali, e isso aumenta no rendimento dela. No item 9 nós temos padrões mínimos de qualidade de ensino, isso se refere a uma escola bem ventilada, também se refere a uma escola higienizada, se refere aos materiais, né, para que os alunos tenham acesso à tecnologia, à informática, tenham compreensão de como a informática, a tecnologia está vinculada com a realidade educacional para pesquisa, realização de trabalhos e pesquisas. O item 10, vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próximo da sua residência a toda criança a partir do dia em que ela completar 4 anos. Isso é interessante. A partir do momento que a criança completa 4 anos, ela tem direito a uma vaga mais próximo da sua escola, então da sua casa.
Então, se você mora, por exemplo, se o pai mora no Jardim Esperança, ele não precisa trazer o filho dele para estudar no Jardim Caiçara ou no Peró, porque a legislação garante que ele tem uma vaga lá no bairro dele, tá? Isso é garantido por lei. E por que a partir dos 4 anos? Porque o Estado ele não é obrigado a promover creche gratuita de 0 a 3 anos, né? Que creche. Creche não é, porque senão a criança a criança nasceu com 0 anos, né? Não tem anos nenhum. A criança nasceu, você vai pegar ela no outro dia e colocar na escola? Não. Então, a obrigatoriedade escolar é a partir da pré-escola e não a partir da creche, tá? Então, a partir dos 4 anos de idade, a partir da pré-escola, o Estado precisa promover escolas a partir dos 4 anos de idade da pré-escola. Aí sim o Estado é obrigado. Creche não, tá, gente? Incluindo pela Lei 11.700. Então, paremos por aqui, estudamos até o artigo 4, né, nesse módulo de legislação. Em breve passarei atividades para que vocês possam fixar esses 4 artigos aí bem fixados, tá bom, gente? Até a nossa próxima aula.